Olá! Hoje o sol voltou a aparecer pela manhã e eu senti aquela aquecidinha especial no coração enquanto eu fazia meu exercício diário de gratidão. Isso me deu uma vontade danada de falar com você sobre esperança e otimismo. Vamos lá? Quem sabe depois desse papo você também consegue aquecer um pouco mais o seu dia e a sua vida. Outro dia eu estava assistindo uma palestra do Mário Sérgio Cortella e ouvi ele falar sobre esperança, dizendo que nós devemos ter esperança nas nossas vidas, mas não uma esperança do verbo esperar, aquela de sentar e ficar esperando que as coisas aconteçam, esperando que o outro mude, esperando que o país entre nos eixos e tal, mas uma esperança do verbo esperançar, que é uma esperança ativa, que parte do princípio de acreditar que as coisas irão funcionar, que as coisas irão dar certo, mas eu estou diretamente envolvido no fazer isso acontecer. Isso fez bastante sentido para mim. Um estudo realizado na Universidade de Kansas, nos Estados Unidos, descobriu-se que os estudantes que tinham mais esperança conseguiam um melhor desempenho em suas notas finais do que aqueles com baixos níveis de esperança, mesmo que os índices de QI de ambos os grupos fossem compatíveis. Descobriu-se nesse estudo que aqueles com maior esperança eram mais autoconfiantes e assim estabeleciam metas mais altas para si mesmos. E eles sabiam como se esforçar para atingi-las, enquanto os estudantes do grupo mais desesperançado tinham pouca determinação e geralmente desistiam das coisas, com moral abatido. A conclusão desse estudo foi de que a esperança é mais do que uma visão otimista de que tudo vai dar certo. Ela é a capacidade de acreditar que se tem a vontade e os meios de atingir as próprias metas, quaisquer que sejam elas. A esperança faz mais que oferecer conforto na aflição. Ela desempenha um papel surpreendentemente poderoso na vida, oferecendo vantagem em diferentes domínios, como por exemplo no desempenho acadêmico, como visto naquele estudo, ou ajudando alguém a suportar empregos opressivos ou casamentos difíceis. Pessoas com níveis mais altos de esperança geralmente se julgam capazes de sair de uma enrascada ou de encontrar meios de solucionar problemas. Também cultivam a certeza, mesmo diante de uma situação difícil, de que tudo vai melhorar. Conseguem motivar-se e têm flexibilidade o bastante para encontrar meios diferentes de chegarem às metas, ou de trocá-las se não forem viáveis. E ainda têm uma melhor noção de como decompor uma tarefa grande em parcelas menores para ficarem mais fáceis de se enfrentar. Por outro lado, as pessoas com níveis mais baixos de esperança simplesmente acham que não têm a devida energia e que não possuem capacidade ou meios para atingirem as suas metas. Da perspectiva da inteligência emocional, ser esperançoso significa que não vamos sucumbir numa ansiedade arrasadora, numa atitude derrotista ou em depressão diante dos desafios ou dos reveses difíceis da vida. Na verdade, as pessoas esperançosas mostram menos depressão que as outras ao conduzirem suas vidas em busca de suas metas. São em geral menos ansiosas e têm menos distúrbios emocionais. Legal isso de ter esperança, né? E o otimismo? É aquela coisa do jogo do contente, da Poliana? Você conhece a história da Poliana? Eu li o livro quando eu era criança ainda e confesso que eu achava meio apelativa aquela história. A Poliana era uma garotinha de uns 10 anos que perdeu os pais e foi morar numa mansão com a tia. Para dar conta dos maus tratos que sofria e das dificuldades que tinha para seguir adiante com alegria, colocava em prática um tipo de jogo que havia aprendido com o pai, que basicamente consistia em encontrar uma coisa boa em qualquer coisa que lhe acontecesse. Na essência, essa é uma ótima atitude para enfrentarmos as dificuldades, desde que não seja tão exagerada, que até quando a gente tropeçar em uma pedra e arrancar um pedaço do dedão, a gente resolva perdoar a pedra e dizer: isso é assim mesmo, aquela é uma linda pedra, então eu vou continuar caminhando, apesar do meu dedo estar sangrando, dolorido e pendurado, ao invés de procurar um médico e cuidar daquela ferida, né? Sim, o otimismo, assim como a esperança, significa termos uma forte expectativa de que, em geral, tudo vai dar certo na vida, apesar dos reveses e frustrações. Do ponto de vista da inteligência emocional, o otimismo é uma atitude que nos protege da apatia, da desesperança ou da depressão diante das dificuldades. E assim como acontece com a esperança, o otimismo proporciona ganhos importantes na nossa vida, desde que seja um otimismo realista, pois o otimismo demasiado ingênuo pode ser desastroso.
Bora analisar como as pessoas explicam a si mesmas seus sucessos e seus fracassos com base na atitude otimista ou pessimista? Os otimistas geralmente atribuem um fracasso a algo que pode ser mudado, para que possam vencer da próxima vez, enquanto os pessimistas assumem a culpa pelo fracasso, atribuindo sua causa a alguma característica pessoal que eles acreditam que seja, presta atenção, imutável. Essas diferentes perspectivas têm profundas implicações em como as pessoas reagem à vida. Por exemplo, em resposta a uma decepção, como a rejeição em uma tentativa de emprego. Enquanto os otimistas tendem a reagir ativamente, formulando um plano de ação, por exemplo, ou buscando ajuda e aconselhamento, porque veem a situação como algo que pode ser mudado, os pessimistas reagem supondo que nada podem fazer para que se saia o melhor da próxima vez e, portanto, não fazem nada em relação ao problema, justificando o insucesso por alguma falha pessoal que sempre vai persegui-los. Um outro estudo com acadêmicos, agora na Universidade da Pensilvânia, mostrou que o otimismo, a exemplo da esperança, pode antecipar o êxito acadêmico, sendo um indicador melhor de previsão de desempenho dos alunos do que o teste de QI ou mesmo suas notas no estudo secundário. Concluiu-se então que os exames de admissão à faculdade medem o talento, enquanto a atitude em face da dificuldade demonstra quem desiste. É a combinação de razoável talento com a capacidade de seguir em frente diante da derrota que conduz ao sucesso. É a combinação de razoável talento com a capacidade de seguir em frente diante da derrota que conduz ao sucesso. Ou seja, nosso sucesso de fato é função não só do talento, mas também da capacidade de suportar a derrota. Quer ver? Eu sou fã incondicional dos vendedores. Muitos vendedores, para conseguirem fechar uma venda, recebem um número grande de recusas, de nãos. Cada não que o vendedor recebe é uma pequena derrota. A reação emocional a essa derrota é crucial para a sua capacidade de juntar motivação suficiente para prosseguir. À medida que cresce a quantidade de nãos, o moral do vendedor pode se deteriorar, tornando cada vez mais difícil pegar o telefone para fazer a ligação. Para o pessimista, essa rejeição é impossível de aceitar, porque ele pensa assim, eu não dou para isso, nunca vou conseguir vender nada. E esse pensamento só provoca nele mais apatia e derrotismo, se não depressão. O otimista, por outro lado, diz para si mesmo, devo estar usando a técnica errada, ou a última pessoa com quem eu falei devia estar de mau humor, vamos para a próxima. Ou seja, ele não vê a si mesmo como sendo a causa do fracasso, e assim pode mudar a técnica na próxima ligação. Percebeu? Enquanto a atitude mental do pessimista conduz ao desespero, a do otimista gera esperança. Azelaine, parece que a pessoa já nasce assim. Ou ela é otimista, ou ela é pessimista. É possível mudar isso? Sim! Uma das origens da perspectiva positiva ou negativa pode estar em um temperamento inato. Algumas pessoas podem tender naturalmente para um lado ou para outro, mas o temperamento pode sim ser alterado pela experiência. Repetindo, o temperamento pode sim ser alterado pela experiência. Muita atenção nisso. Otimismo e esperança, da mesma forma que o sentimento de impotência e desespero, podem ser aprendidos. Aqui cabe um conceito que os psicólogos chamam de autoeficácia, que é a crença de que somos capazes de exercer controle sobre os fatos da nossa vida e de que podemos enfrentar os desafios que surgirem. Quer saber como? Quando desenvolvemos qualquer habilidade, fortalecemos o senso de autoeficácia e assim nos tornamos mais dispostos a assumir riscos e buscar mais desafios. E a vitória que nós obtemos sobre esses desafios, por sua vez, aumenta o sentimento de autoeficácia, num ciclo virtuoso que nos faz usar ainda melhor as aptidões que temos ou fazemos o necessário para desenvolvê-las. As pessoas que têm senso de autoeficácia se recuperam de fracassos e abordam as coisas mais em termos de como lidar com elas do que se preocupando com o que pode dar errado. Uau! O que você achou dessa nossa conversa hoje sobre esperança e otimismo? Que tal iluminar o seu dia e cultivar aí esse calorzinho gostoso da esperança e do otimismo no seu coração, na sua alma? Se você gostou desse papo, deixa aqui o seu curtir. Compartilhe com alguém que você acha que esteja precisando praticar um pouco mais do verbo esperançar, como disse o Cortella. Meu nome é Elaine Viana, sou Master em PNL, sou coach,
adoro compartilhar minhas esperanças e meu otimismo com quem eu convivo, porque realmente acredito que assim nós iluminamos os nossos caminhos e o caminho de quem caminha conosco. Um grande beijo, gratidão e até o próximo vídeo.